Início de ano, como eu disse, hora de pensar nos pagamentos de impostos. É um monte. Aí nós reunimos algumas dicas para você com duas moças que sabem o que estão dizendo, Nádia Bosch e do repórter César Menezes. Presta atenção, rodou. IPTU, IPVA, material escolar, as contas do Natal. O que mais preocupa o seu bolso nessa época do ano? Quem conseguiu economizar o 13º deve pagar todas as dívidas sem problemas. Agora, quem não guardou, que se prepare, porque é nesse período que o orçamento familiar é bem castigado. O Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, são as principais despesas que precisamos pagar nesse início de ano. Alguns municípios e estados oferecem descontos ou parcelamentos dos tributos em até 10 vezes. A dica é se informar com as secretarias de Fazenda sobre datas e descontos que variam de cidade para cidade. Me planejo sim, guardo parte do meu orçamento para isso. O IPTU vai ficar mais caro em 2011. No Rio de Janeiro, o reajuste será de 5,79% em relação ao cobrado no ano passado. Em São Paulo, o aumento será de 5,5%. Fique atento porque a distribuição dos carnês vai acontecer nesses primeiros meses e quem pagar à vista tem desconto. Mas preste atenção ao conselho dos especialistas. Se o desconto for menor que 8%, não compensa se endividar para quitar de uma vez só. Nesse caso, parcele e pague com calma durante o ano. No ano passado, 3,5 milhões de carros novos começaram a circular nas cidades brasileiras. Em São Paulo, a frota subiu de pouco mais de 20 milhões de veículos para quase 21,5 milhões. A taxa do licenciamento subiu. O valor varia de um estado para outro. Em São Paulo, o licenciamento custará quase R$ 60, acréscimo de 6%. Os mineiros pagarão 9,5% mais caro, R$ 62. Os cariocas vão desembolsar R$ 90, quase 6% mais do que no ano passado. O seguro obrigatório, o DPVAT, também subiu, ficou 7,83% mais caro. O do automóvel, por exemplo, passou de R$ 93,72 para R$ 101,16. O DPVAT pode ser acionado por qualquer vítima de acidentes de trânsito. O prêmio desse seguro é de R$ 13.500 no caso de morte ou invalidez e de R$ 2.700 para despesas médicas. A cada ano, mais gente sabe disso. Tem muito mais pessoas que estão pedindo, por conhecimento, pela publicidade feita pela própria seguradora detentora do convênio DPVAT. Mas os corretores têm uma boa notícia. O seguro particular ficou mais barato. Segundo as seguradoras, o valor da apólice caiu porque o número de roubos foi menor do que no ano anterior. Em média, o preço do seguro, que era de 4,9% do valor do carro, foi para 4,4%. Numa apólice de R$ 30 mil, por exemplo, o preço caiu de R$ 1.470 para R$ 1.320, uma diferença de R$ 150. Outra boa notícia vem do IPVA. Os carros novos, mais baratos, forçaram para baixo os preços dos usados. Como o imposto é calculado com base no valor do carro, o imposto também fica menor. E o preço pode cair ainda mais porque a maioria dos estados concede descontos no pagamento à vista. Se você tem o dinheiro na poupança, convém pagar à vista, porque a remuneração dos juros da poupança sempre serão inferiores aos descontos que os estados têm dado na média de 3%. Boas dicas, hein? Boa dica mesmo. Pelo menos alguma coisa tá caindo. Tá feia a coisa, hein? E eu Imposto fiquei- pra dedéu. Pois é, eu fiquei impressionada foi com a quantidade de carros novos que entraram no mercado no ano passado. A conta é assustadora mesmo, você imaginar por que tem tanto congestionamento. 3,5 milhões entrou o ano passado. Num ano? Num ano. 3,5 milhões Mas de isso vai carros. parar a qualquer hora. Mas agora é hora de pagar a conta, né? Aí eu fui procurar a tradução para a sigla do seguro obrigatório, aquele que você ouve falar que é o DPVAT. DPVAT. Quer dizer, seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Caramba, Cê- simples. Você acha que pode ter um seguro com esse nome? Eu vou fazer o quê, né? Aí fala, tem que pagar o DPVAT. Então, você não sabe o que é o DPVAT, mas você sabe que tem que pagar, né? Se você tem ainda dívidas e não sabe como pagá-las, a gente separou aqui algumas diquinhas que eu vou colocar na tela para você sobreviver nesses primeiros meses do ano. Inclusive, nós vamos colocar ali no nosso site da internet. Primeiro, você vai lá e identifique as suas dívidas que cobram os maiores juros
E aí você se esforce para pagá-las em primeiro lugar. Aí proponha um desconto para sua dívida ou parcele o saldo, desde que ele comprometa no máximo 15% da sua renda. Isso é dica de especialista, hein? E só faça uma dívida para pagar outra se a segunda cobrar juros menores. Você tem que fazer conta e pede para alguém te ajudar. Pare de usar, eu sei que é difícil, fácil falar, difícil fazer. Pare de usar cartão e cheque pré-datado. E aí você redobra a atenção naqueles gastinhos pequenininhos, sabe? Um sorvetinho ali, um negocinho ali, um negócio... Quando você vê no final do mês, se você fizer essa conta, da conta que você não fez, você vai ver a quantidade de dinheiro que foi. E, finalmente, organize aqueles novos gastos numa planilha. E nós vamos colocar essa planilha também no nosso site. Isso é legal, viu? Isso vai ajudar você, Louro, a visualizar o tamanho do estrago. E aí põe esses gastinhos, sabe, do filho falar, eu quero aquele picolé, aquele sanduíche, aquela coisinha, aquela... Ainda mais agora nas férias que você está, né? Vai lá, entra no site www.globo.com/maisvocê, você vai ter a planilha e essas diquinhas aí para você poder, pelo menos, começar o ano fazendo um planejamento. É planejamento. É mesmo. O nome disso é planejamento. Para o ano todo, você vai ver que no final do ano, se você se propuser a isso de verdade, Louro, você vai conseguir. Economiza uma grana e a planilha tenho só... dúvida nenhuma. E a planilha só funciona se você colocar tudo, viu? É tudo. Pensa que é bobaginha, Tudo. mas coloca.